Boa tarde, começa agora mais um Profissão Sucesso. E é claro, você sabe, eu quero muito a sua companhia durante todo o nosso programa. Olha, é muito bom saber que você continua querendo falar com a gente, enviando e-mails, querendo fazer mais perguntas. E é justamente por isso que hoje, como nós falamos na semana passada, nós estamos continuando um assunto que foi muito procurado por todos que acompanham o nosso programa, que é sobre as vantagens ou não de se fazer um curso técnico. Como é que está o mercado? Está aceitando mais o curso técnico ou não? Como é que você deve se comportar nessa hora de escolher a sua profissão? Você deve começar com um curso técnico ou não? É tudo isso que a gente vai explicar aqui hoje, continuando na semana passada. Na nossa plateia estão os alunos do curso técnico em administração da ETEC José Martimiano da Silva, Centro Paula Souza, de Ribeirão Preto. E do lado de cá estão Juliano Caldereiro, gerente do SENAC de Ribeirão, Reginaldo Dias de Souza, diretor do SENAI, também de Ribeirão, e nós trouxemos aí mais um apoio, né, nesse programa, que é o Abel José da Silva, coordenador do curso técnico em administração da ETEC, José Martimiano da Silva, que é o Centro Paula Souza, né, de Ribeirão Preto. Boa tarde a vocês, sejam mais uma vez, né, bem-vindos aqui, e vocês também que vieram para ajudar a gente a fazer mais perguntas sobre esse tema tão importante, né, que é o curso técnico. Quero começar perguntando para vocês o seguinte: muito se fala que existem vagas, mas que precisa de gente qualificada, tá? Mas está cheio de gente com diploma na mão, diploma pendurado nas paredes, mas sem qualificação. O que é ser qualificado? Queria que vocês explicassem para a gente. É só estudar? É só ir lá fazer um curso técnico, 2 cursos técnicos, um curso de graduação? O que é isso quando o mercado fala de qualificação? Essa pergunta ela é oportuna porque a gente vai procurar desmistificar algumas coisas, né, que acontecem. Vira e mexe, vocês ouvem aí na televisão, na mídia, né, apagão da mão de obra. E com tanta gente qualificada, de fato, que foram certificados. Então, o que acontece, no meu entendimento, é isso, né? Nós temos muitas pessoas que estão com certificados na mão, porém sem as competências necessárias para aquilo que ela estudou. Então eu costumo dizer o seguinte, que um certificado sem as competências adequadas é a mesma coisa que você estar com um cheque sem fundo no seu bolso, não serve para nada. Então, o que acontece? Quando o mercado ele fala que ele precisa de pessoas qualificadas, ele está precisando de pessoas que têm condições de mobilizar todos os conhecimentos técnicos, as habilidades, os comportamentos que estão inseridos naquele programa que ele estudou e transformar isso para resolver situação-problema, que o que nós, como profissional, lá na linha de ação, nós estamos sempre fazendo isso, resolvendo situação-problema. Mas, Juliano, ele está falando de qualificação, ou seja, você reunir essas competências. Mas tem muita gente que tem o diploma e não consegue reunir. O que aconteceu? Parte é culpa do próprio aluno, não é? Que fingiu que foi estudar ou fingiu que aprendeu. Mas por que as escolas continuam aceitando colocar no mercado ou continuam aprovando alunos que não aprenderam? O grande desafio que as escolas têm é trabalhar o aluno que ela recebe e entregar a um aluno que o mercado busca. É importante dizer que estar aprovado na escola não é a mesma coisa que estar aprovado pelo mercado. Então vamos dar um exemplo muito simples que eu acho que pode ajudar. Nós temos aqui alunos de administração que estão dizendo que estão gostando do programa. E aí eles, ao final do programa, estão certificados, vão para uma entrevista de emprego comigo lá no SENAC. E aí você faz uma pergunta simples, diz assim: por que você fez o curso técnico em administração? Muitas vezes as pessoas não conseguem explicar por que elas fizeram aquele programa. Ou então elas dizem assim: o meu sonho era ser pedagogo. Não é? Aí você fala assim, mas então por que você fez administração? E aí ela não consegue explicar. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm alguma dificuldade de fazer a sua escolha, passam pela escola, fazem as avaliações e são aprovadas. Mas no momento de começarem a trabalhar, que é este momento de resolver problemas, como o Reginaldo coloca aqui, as pessoas
ou elas não conseguem fazer a conexão do conhecimento, ou elas se dizem interessadas por outra coisa. E o empresário, ele avalia muito o comportamento, né? Ele parte do princípio que, como você passou por um programa de formação, você minimamente conhece algumas coisas. Então, ele vai explorar numa seleção, ou principalmente no dia a dia do trabalho, o que você quer fazer com aquilo que você aprendeu, não é? E se o objetivo que a pessoa tem não cruza com o objetivo da empresa, então o empresário não opta por aquela pessoa ou desliga aquela pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente ouve dizer que não há pessoas qualificadas para determinada coisa, há que se complementar essa frase. Não há pessoas qualificadas que tenham interesse por determinadas ocupações ou que tenham adquirido condições por determinadas ocupações. Vale lembrar uma coisa muito importante e que barra muita gente, que é o domínio da língua portuguesa. Não é? É muito raro uma companhia minimamente organizada, uma empresa minimamente organizada, não pedir para a pessoa fazer uma redação. E às vezes você recebe redações que do ponto de vista de conteúdo até tem coerência, mas a língua portuguesa é toda desprezada. Então aí você fala, poxa, mas ele fez um curso de qualificação profissional. Pois é, mas ele tinha que ter aprendido português durante 12, 13 anos da sua formação. Os cursos técnicos não têm aula de português e matemática, por exemplo. Eles partem do princípio que o aluno domina isso. Então, e nem tem que reprovar por conta disso, né? Não é essa a disciplina. Exatamente. A pessoa, então, tem que perceber também que não está coerentemente, né, de acordo com o mercado e procurar melhorar, né? Agora, as pessoas se acomodam muito, né? O que tem de gente falando para mim fazer, o que tem de diretores, o que tem de... Tudo bem, o empresário ele é dono do negócio dele, muitas vezes ele nem passou por escolas, né? Quantos empreendedores existem aí que foram lá na luta e conseguiram. Se você está querendo se qualificar, passar por uma escola, você tem que ter aprendido e aproveitar tudo que você aprendeu ali. O português, as noções de matemática, né? Saiu aí um resultado da absorção, né, em português e matemática no Brasil, e os dados são caóticos, né? Apenas 17% você consegue que as pessoas falem ou escrevam o português que aprenderam, dos 100%, e apenas 8% conseguem fazer algumas equações de matemática. Então, isso é assustador. Não, e é importante dizer que quando é que você percebe, na verdade, se a pessoa domina ou não? Quando, numa situação trivial de atendimento ao cliente, ela consegue entender e se fazer entender. O português ele é importante por isso. Ninguém está cobrando o domínio de uma regra gramatical. Ninguém está cobrando qual é a regra de acentuação de alguma coisa, porque se perguntar para nós, provavelmente a gente também não lembra a regra. A questão é a formação da pessoa, a forma com que ela aprende a raciocinar, está determinada por esse processo de educação que não pode ser negligenciado. E se não tem, é o que causa o analfabeto funcional. Exato. Ou seja, você lê um texto, você lê um manual e você não consegue entender. Você lê tudinho, mas você não consegue entender aquilo, né? Você, pelo que eles falaram, Abel, você acredita, então, que quem fez um estágio durante o curso, ele vai poder ser testado, ele mesmo se testar e poder ter essas respostas do que aquela pessoa que não fez? Com certeza. O que nós temos visto, porque nossos alunos, eles geralmente passam por um vestibulinho, né? E ele tem 7, 8, 9 até por um. A gente vê que os alunos têm uma qualidade. Só complementando o que o Juliano e o Reginaldo disse, eu sempre falo para os meus alunos, na questão de diploma não compra emprego. O diploma, ele é uma porta de, digamos, uma forma de você estar diante de uma oportunidade, no momento da entrevista e mostrar que você tem conhecimento. Eles sabem disso daí, não é? Mas ele não vai manter você no emprego. Não vai manter no emprego. Se não tiver as habilidades necessárias, desde conhecimentos, como será um técnico em administração, por exemplo, no caso desses alunos, no mercado de trabalho, não sabendo mexer com a ferramenta que é o computador. Então, o estágio é importante, Sim, é um diferencial. O estágio é importante e ele vem de encontro e vai sociabilizar o aluno com a área de interesse. Isso que é importante dizer. Ok. Mas os nossos alunos, eles têm que ter essas habilidades, como o Juliano falou, de saber, sim, escrever uma carta. É importante escrever uma carta no momento do trabalho. Ele tem que saber lidar com pessoas, né? Saber planejar, tomar decisões, saber suportar pressão no momento adequado, né? Ok.
Suportar pressão é uma coisa importantíssima, né? Em qualquer área, né? A gente vai continuar o nosso papo. Daqui a pouquinho vocês vão fazer as perguntas de vocês. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Profissão Sucesso. E agora com uma dica importante. O ensino médio acabou e você ainda não decidiu em qual faculdade estudar? Então você precisa conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda. Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos, quem continua essa história é você. Estamos de volta com o Profissão Sucesso. Estamos aqui continuando a falar sobre a importância dos cursos técnicos e eu quero saber dos estudantes da ETEC aqui de Ribeirão Preto se tem alguma pergunta. Seu nome para mim? Guilherme. Diga, Guilherme. Eu gostaria de saber por que, com tantos cursos técnicos oferecidos atualmente, ainda há uma grande falta desses profissionais no mercado. E aí? O professor Abel, aqui no intervalo, estava falando para a gente, né, que existem muitos cursos, né? Está até um concorrendo com o outro. Então, vagas existem, tanto particulares quanto públicas, a gente pode dizer? Isso, exatamente. Tem muita gente no mercado, então, e tá sobrando gente, então? Tem muitas vagas no mercado e tem muitos concorrentes por vaga. Por isso que eu falei que, inclusive, nesse curso tem vários concorrentes descentralizados em toda a região, em outras cidades, inclusive. E isso torna-se cada vez assim, mais disputada a vaga. Mas é óbvio que você pega entre uma pessoa que está formada na área e um que não está formado, a empresa vai observar que aqueles que não estão formados não têm tanta qualidade como aqueles que estão formados, que podem oferecer maiores benefícios ou mais retorno para a empresa. Sobre a pergunta dele, mais alguma complementação? Em relação à pergunta do Guilherme, um ponto importante já foi destacado, né? Se você tem uma grande quantidade de pessoas formadas, por que não consegue a inserção no mercado? Acho que nós já respondemos no bloco passado, porque de um lado também existem muitas pessoas com certificado e sem a competência realmente adquirida. Agora, um outro ponto que eu queria aqui também, só para destacar, é que eu penso que existe a necessidade também das empresas reverem os seus procedimentos em relação ao recurso humano. Porque se você não tiver também lá na empresa os seus recursos humanos capacitados para poder fazer a busca, a captação desses profissionais, principalmente que acabam de se formar, obviamente você vai ter dificuldade. Porque normalmente as empresas também, o que elas procuram? Elas procuram no mercado profissionais que têm já uma quantidade de anos de experiências, né? E que isso é difícil. Então a empresa ela tem que ter também essa condição, essa capacidade de ir ao mercado e buscar captar esses profissionais recém-formados para que a partir dessa captação ela possa fazer o desenvolvimento profissional internamente e as adequações necessárias. É importante o que o Reginaldo colocou, que muitas vezes as empresas têm departamento pessoal, né? E colocou o nome lá na porta de RH, mas que na verdade funciona como um DP, departamento pessoal, e não está preocupado, na verdade, ou não sabe ainda, não tem ferramentas e condições para formar e para acompanhar o desenvolvimento. Pelo que ele falou, é importante porque muita gente qualificada, muitas vezes não consegue trabalho justamente por ser recém-formado. Como é que faz, Juliano, nesse caso, para você mostrar que você é recém-formado, mas que você está pronto, que você tem condições, se não sabe tudo, mas você tem condições para aprender mais e você pode fazer bem?
Bom, eu acho que isso tem a ver com a vaga que você procura. Não é raro um recém-formado procurar uma vaga de gestor que exige requisito de experiência. As vagas de nível técnico, normalmente, não tem como principal requisito de entrada que o pretendente à vaga seja experiente, que tenha tanto tempo de experiência. O que ele vai procurar é sempre uma relação, uma combinação entre que curso que ele fez e como ele se comporta diante daquelas competências que ele tem e dos interesses que ele tem profissionais, que é um pouco o que falamos no bloco passado com relação a objetivos. No momento em que você está numa entrevista, e nós entrevistamos muitas pessoas, fica muito evidente aquela pessoa que teve convicção e escolheu algo que ela realmente parece gostar de fazer, contra uma pessoa que não tem muito interesse. Nessa situação, quando você tem duas pessoas assim, fica muito fácil a pessoa escolher. E aí, então, apresenta essa situação. Os dois são certificados, os dois são potencialmente qualificados, mas um consegue a ascensão e a inserção e o outro ainda não. Mais alguma pergunta? Teu nome? Meu nome é Nádia e eu queria saber se o técnico que fez o trabalho de conclusão de curso, ele está em desvantagem em relação ao técnico que fez o estágio, por não ter uma experiência prática. Mais ou menos o que a gente falou no bloco anterior, né? Mas é importante isso. Quem fez só o TCC, né? O trabalho de conclusão do curso, está em desvantagem, como disse a Nádia? Eu penso que sim. Por isso que eu disse também no programa anterior que mesmo não tendo a obrigatoriedade do estágio, os alunos do ensino técnico do Senai, nós temos toda uma estrutura de coordenador de estágio, profissionais que buscam ajudá-lo na colocação do estágio, porque o estágio é um diferencial. É o momento que você consegue ter essa diferença. Então, fazer o estágio, ele é fundamental. E também, até essa pergunta ela é importante para a gente poder atrelar a pergunta anterior do Guilherme. Um dos grandes problemas que a empresa reclama de não ter, muitas vezes, essa captação, principalmente do jovem lá na empresa, é porque o jovem, ele quer tudo rápido. Então, normalmente, quando ele vai para uma entrevista, a primeira pergunta que ele faz é quanto eu vou ganhar? E normalmente a pergunta, é respondida a pergunta para o empresário e fala, mas só isso? Isso é pouco. Então, ou seja, ele está sem foco. Então, primeiro, ele tem que pensar que é a oportunidade que ele tem para que ele possa ingressar no mercado de trabalho e ele mostrar para o mercado quem ele é, quais são as suas potencialidades, quais são as suas competências. Aí depois, com o tempo, quando ele adquiriu tudo isso, ele mostrou quem ele é, aí ele pode começar a exigir salário e outros tipos de benefício. É muito importante registrar isso porque hoje os estágios eles são remunerados, mas no passado, na verdade, muitos dos estágios não eram remunerados, né? Na verdade, você trabalhava para aprender mais, para complementar, né? Então, é importante saber que, nesse período, você ainda está aprendendo, né? Gente, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Profissão Sucesso está de volta. Hoje nós estamos mostrando a importância dos cursos técnicos no mercado de trabalho. E eu vou aqui começar com uma pergunta que chegou de Orlândia para a gente, da Kátia Maria Costa. Pretendo iniciar um curso técnico, mas o dinheiro está curto. Existe alguma opção de bolsa de estudos para esse tipo de curso? No Senac, vamos contar o que a gente fazia, prestação de serviço aqui agora, né? E outra coisa, é importante a gente registrar que nós estamos falando para cerca de 200 cidades. Sim. Então, para outros Senacs e outros Senais também, porque a gente está chegando em outras ETECs também. Estamos chegando em Bauru, estamos chegando em outras cidades grandes também. Possibilidades dentro do Senac como um todo, não só de Ribeirão. Bom, todas as turmas de curso técnico no estado de São Paulo têm vagas de bolsistas. Todas as turmas, né? A forma mais direta de você se informar é acessando o site www.sp.senac.br/bolsas de estudos. Escolhe lá, vai aparecer o mapa do estado, você escolhe qual a unidade mais próxima da sua localidade e aí você conhece toda a programação. As regras são muito simples, a pessoa tem que preencher o requisito de idade, de escolaridade do programa e para solicitar bolsa ela não pode ter renda mínima, renda per capita de no máximo 2 salários mínimos. Na família? Na família, exatamente.
Fez isso, o processo seletivo abre 60 dias antes do início da data da turma. Ela pode fazer isso da casa dela, ela recebe um e-mail de volta dizendo se ela foi selecionada ou não, e só aí ela precisa ir a uma unidade para, então, finalizar o processo. Aí, no caso, não há um vestibulinho. No nosso caso, não há. Não, é uma seleção justamente pelos requisitos. Exato. Tá. E tem outros planos também que são Sim, na verdade todos os subsidiados. Todos os programas têm bolsas, nós estamos falando aqui basicamente de cursos técnicos, e quem trabalha no comércio tem desconto, enfim, há uma série de condições diferenciadas aí para as pessoas. Não há motivo, então, para não estudar? Acho que não. Tá. Reginaldo. Bom, no Senai, todos os programas de aprendizagem industrial e cursos técnicos são 100% gratuitos no estado de São Paulo. E os programas de qualificação profissional inicial, que nós temos aí na faixa de 160, 200, 240 horas, nós temos aí uma grande quantidade de programas gratuitos. A dica é, procure o Senai mais próximo da sua residência e vá buscar informação, ou vai buscar informações, que você vai encontrar o programa adequado para a sua região e adequado para a sua necessidade. E tem vestibular também? Não, o aprendiz, o programa de aprendizagem industrial e os cursos técnicos têm o vestibulinho. Para os programas de qualificação profissional de curta duração, não, é por ordem de chegada. Só para você ter uma ideia, Silvana, aqui em Ribeirão Preto nós oferecemos desenvolvemos 14 mil matrículas ano em Ribeirão Preto. Dessas 14 mil matrículas, em torno de 7 mil matrículas, 50%, é tudo gratuito. Então, ou seja... Entra no site também, procura informação. Eu prefiro que procure o Senai mais próximo, porque cada escola Senai ele tem a sua vocação para atender a sua região. Então, procure o Senai mais próximo, que vai ter muito programa lá oferecido gratuitamente. Inclusive com vagas sobrando, né? Exatamente. E na ETEC? Na ETEC são 250 escolas técnicas estaduais de São Paulo e atuam em todo o estado de São Paulo, mas são gratuitos. Tem que fazer, então, um vestibulinho pelo www.centropaulasouza.sp.gov.br www.centropaulasouza.sp.gov.br E aí, esses alunos eles vão para um vestibulinho, pagam R$20, fazem um vestibulinho, tem uma seleção e depois não paga mais nada. Esse vestibulinho existem no início do ano e no meio do ano? Exatamente. São semestrais para maio, provavelmente já tem as datas de inscrições e a prova será em junho. Okay. No final do ano, outubro, as inscrições e a prova em novembro. E vários cursos são existentes lá, administração, secretariado, edificações, design, nutrição, e até cursos agrícolas no estado de São Paulo tem também. Legal. Alguma pergunta aqui? Meu nome é Micaela. Eu quero saber se na região a procura é maior na área da indústria ou da gestão? Rapidamente, porque o nosso tempo está esgotando. Como o governo ele separou por cursos, tá? Está bem dividido, tá? O governo faz questão de ter muito valor na indústria e na gestão, tá? Mas o governo também está trazendo para Ribeirão Preto um pouco da saúde também agora, que é uma região muito próspera na área da saúde. Respondido? Tem algo a complementar? Não, eu acho que há procura para as duas áreas na região que nós estamos. Tá. O importante é que as pessoas procurem informações, né? Existem muitas chances, existem muitas oportunidades. Você deve, sim, procurar aquilo que é gratuito para vocês. Inclusive, tem algumas oportunidades que o governo, inclusive, dá uma bolsa, não é? Em vez de cobrar, tem alguns, chama Pronatec. Tem o Pronatec, que é com o governo federal, e tem também o Via Rápida, que é com o governo estadual. Exato. Olha bem, duas opções para você, governo federal e governo estadual. Você não pode perder essa oportunidade. Gente, eu quero demais agradecer vocês, tá? O Juliano, do Senac, o Reginaldo, do Senai, o Abel, da ETEC, e vocês também, alunos. Nós tínhamos muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. E se você gostou do tema, quer rever o programa de hoje ou outro que já foi ao ar, é só acessar o nosso site, profissãosucesso.com.br. Lá você também encontra muitas notícias, informações sobre vestibulares e concursos, oportunidades de estágio e muito mais. E chegou o momento das vagas de emprego oferecidas à nossa região.
Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar de almoxarifado, biomédico, nutricionista, operador de telemarketing e técnico em segurança do trabalho. Em Sertãozinho, há vagas para alimentador de linha de produção, auxiliar de laboratório, eletricista, operador de prensa e técnico de montagem. Em Jaú, há vagas para analista de sistemas, atendente de farmácia, costureira em geral, desenhista, técnico de arte final e eletricista de manutenção. Em Araras, há vagas para analista de suporte, dentista, encanador industrial, professor de inglês e técnico em informática. Para mais informações, acesse agora o site profissãosucesso.com.br. Olha, cada vez mais as empresas estão otimizando as estratégias e qualificando os seus funcionários. E para que esse resultado seja positivo, você precisa conhecer as nossas palestras, consultorias e treinamentos. Não perca tempo e prepare os seus colaboradores para que tenham um diferencial em relação à concorrência. Não perca tempo mesmo. Acesse o nosso site, clique no link Palestras e saiba como nos contratar. E que tal fazer contato agora com a gente pelo Facebook e Twitter? Nos adicione e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa Profissão Sucesso fica por aqui. Um grande abraço para você e até sábado que vem, com certeza.